Bom dia, trilheiros! Estamos na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e eu, Leonardo de Oliveira, convido vocês a uma aventura comigo. Vamos lá? Lembrando para não se esquecer de dar o like, de seguir o canal, ativar o sininho de notificações para receber, quando eu postar novos vídeos vocês receberem o aviso, e também comentarem. O comentário de vocês é muito importante. Vou levar hoje vocês numa trilhazinha com uma paisagem assim bem legal. A gente vai hoje para o Mirante da Cascatinha. Vem comigo! Bom, a trilha se inicia aqui na Trilha do Estudante, A gente vai pegar o primeiro trecho. Só que em vez da gente ir para Cascatinha Taunay, a gente vai para o Mirante. Vamos lá? Vou ver se eu mostro aqui para vocês o caminho que a gente vai fazer. Vamos ver aqui nós estamos aqui, E a gente vai para cá, só que aqui a gente vai pegar um desvio aqui, bem aqui. Vamos lá? Hoje choveu, de madrugada, e choveu ontem também. Então o chão ele tá bem úmido. A gente tem que tomar bastante cuidado para não escorregar. A floresta bem úmida, principalmente quando chove, A gente vai provavelmente aí encontrar alguns opilhões que aparecem quando está muito úmido e também planárias, Planárias terrestres, que é um vermezinho chato, inofensivo, que ocorre no solo e em superfícies úmidas de florestas. O solo úmido da floresta, ele abriga uma quantidade enorme de fungos e o solo é bem fraco, É bem pobre. O que mantém a floresta aqui é a própria floresta. A camada de matéria orgânica é bem fininha. Aqui a gente, em vez de ir para a Cascatinha Taunay, a gente vai para cá, Mirante da Cascatinha. Não sei se vocês conseguem ver. Mirante da Cascatinha, Museu da Açude e Alto do Cruzeiro. A gente vai para o Mirante da Cascatinha. Vamos lá? A gente vai pegar essa trilha aqui. Vamos lá. É pertinho. 700 metros. E como eu estava dizendo, o solo é muito pobre, Mas quem vem para a floresta praticar atividades físicas, fazer trilha, enfim, estar na floresta é muito bom para a saúde, porque as plantas, foi feito alguns estudos, Depois quem quiser eu posso passar esses estudos, estão em inglês, que mostraram que a floresta ela contribui para a redução dos níveis de cortisol, que é um composto químico que o nosso corpo produz que indica que ele está em estresse. Então altas quantidades de cortisol são ruins, são prejudiciais para a gente. E a floresta, os vegetais, eles emitem substâncias que são absorvidas através da nossa respiração e também da nossa pele, que reduz os níveis de cortisol. Olha que legal. E dá para sentir a gente respirando que está bem úmida a floresta. Eu sei que às vezes eu repito muitas coisas, mas eu quero mostrar para vocês o que está se passando aqui. Olha aí. Uma árvore caiu. Não sei se foi nessa última ventania que teve, desceu lá de cima. A gente vai passar por ali. Aí eu vou mostrar bem a raiz. Mas é normal. Agora, um dado importante é que na floresta, muitos vegetais estão
apoiados nessas árvores, né? Nas árvores maiores. E aí quando desce um monte de coisa. Essa árvore aqui provavelmente já estava morta. Aqui, ó. E aí ela quebrou. Ou foi quebrada? Não, ela quebrou. Mas parece ter vindo lá de cima, porque ó, aqui ela se partiu, né? Tem um pedaço dela aqui que ficou preso. Essa árvore aqui segurou, né? Que tá viva. Tá viva não, tá morta. Quebrada lá em cima também. É só questão de tempo até ela, ó, tá ruindo já. Ó. Essa pancada aí já foi suficiente para quebrar um pouquinho o tronco. Então pode estar um pouco solto. Uma próxima ventania que tiver pode cair esse pedaço. Então a gente tem sempre que prestar atenção. E evitar, né, mais uma vez, quando o tempo estiver mudando. A gente teve uma frente fria que entrou agora. Já está se afastando para o oceano, mas vai chegar outra, né? Então eu peguei essa janela aí de tempo ainda bom, né? A gente vai ter uns 2 diazinhos de tempo bom antes de chegar outra tempestade, que é comum, né, nessa época. Dezembro, chuvas de verão, às vezes uma frente fria consegue penetrar, mas é logo desviada para o oceano. Mas aí, como está muito quente, né? E a frente fria é fria, óbvio. Essa diferencial de temperatura gera uma estabilidade muito grande. Hoje não tem maruim, graças a Deus, que é uma mosquinha, né? Que adora sangue, hematófaga. E aí pode causar uma alergia na gente quando ela pica, porque ela secreta a saliva dela, né? Tem substância anticoagulante. Em algumas pessoas, no meu caso um pouquinho, em outras mais, provocam um processo alérgico que aí pode fazer a mão inchar, a perna, né? E causa muita coceira no local. Às vezes essa coceira dura semanas. Olha, puseram uma delimitação de trilha aqui, ó. Esse barbante, ele delimita o caminho. Provavelmente essa área está muito degradada, e realmente está, né? Não sei o que aconteceu aqui. Ó, vem daqui de baixo. Aqui, ó. Isso é concreto. E vai até lá também que é concreto, ó. Estranho. Ó, tem uma armação. Parece um muro. Enfim. Eu nunca tinha reparado aqui. E hoje o tempo está querendo firmar. A gente ainda tem algumas nuvens, umidade. Eu espero que não chova, né? Mas pode ser que a gente tenha um chuvisco aí, alguma coisa. Porque enquanto na cidade é muito seco, né? Geralmente, aqui é o primeiro local que chove. Porque tem essa barreira física, né? Que é essa montanha, esse complexo de montanhas e morros que retém a umidade. Então o primeiro local a chover é aqui em cima, que sempre vai ser mais úmido que lá embaixo. Que eu não sei se vocês conseguem ver, ó, tá até um russo lá em cima, só que hoje a gente não vai lá para cima não. A gente vai em outra oportunidade. A gente pode ver as raízes, ó. Olha a importância das raízes. Todo momento que a gente está andando pela trilha, a gente vê muitas raízes. Que é a raiz das árvores que seguram muito dessa terra, né, que está aqui em cima. E isso acontece em todo lugar, né? Por isso que é importante a vegetação em morros e em encostas também. Porque elas vão segurar toda essa terra que, se não tivessem essas árvores, provavelmente elas iam, numa enxurrada muito forte, serem carregadas lá para baixo.
Tem uma subidinha mais intensa, um pouquinho, e aí a gente acaba ficando sem ar. Bom dia. Que é normal a gente encontrar algumas pessoas que também estão fazendo a caminhada, né? Hoje eu consegui entrar um pouquinho mais cedo, antes de abrir, 15 minutinhos antes de abrir. Pensei que não fosse encontrar ninguém, mas pelo visto tinha mais gente que entrou cedo. Essa área está um pouquinho mais diferente, está com menos árvores. Olha lá, eu não sei se vocês conseguem perceber. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Aquilo ali é um cupinzeiro, tá? Esses cupins, eles vivem têm conexão com o solo, né? Que eles pegam matéria orgânica para cultivar os fungos, né? Que eles se alimentam, e umidade também. Existem cupins que não têm esse contato com o solo, então eles têm proteções extras, né, no corpo deles, que vai permitir eles terem uma resistência maior contra a transpiração, né, a evaporação. Então necessitam de uma quantidade de água bem menor, né, mas esses aí, eles não possuem essa adaptação, né. Vamos seguindo? Então vamos. Estou ouvindo barulho, a cachoeira deve estar bem, o fluxo bem mais intenso, né, do que no vídeo anterior, porque choveu bastante, né? Anteontem caiu uma chuva assim absurda. A gente está numa quinta-feira, terça-feira chegou a frente fria, né, carregando muita umidade. Quarta-feira ainda choveu bastante, né? Eu pensei até que hoje não daria para vir, né? E hoje o sol apareceu. Olha que legal. Cogumelo. Mais uma vez repetindo, os cogumelos têm uma importância fundamental na floresta, né? Eles degradam a celulose, matéria orgânica em decomposição, né? Então se um animal morre aqui na floresta, os fungos, né, junto com as bactérias, vão colonizar o corpo deles e aí vai degradar essa matéria orgânica e jogar todos esses nutrientes para os vegetais poderem assimilar, né? As bactérias também vão ter um papel fundamental. E, caramba, que susto! Ah, já foi. Aqui tem esqueci o nome popular dele. Vai ter um marimbondo bem grande, uma vespa, que procura aranha e baratas, né? E a ferroada dela é uma das mais dolorosas, se eu não me engano, do mundo. Então, eles não são agressivos, eles não atacam os seres humanos. Mas, se você tocá-los, né, eles vão ser obrigados a se defender. Aqui tem muito, só que confesso que eu nunca fui picado por um. Ferroado, né, na verdade. Eles não têm aparelho picador. Só tem mandíbulas, aparelho mastigador. Já os mosquitos têm aparelho picador, por isso que a gente fala picar. Eles, assim como os primos bem próximos deles, as primas, né? As abelhas com ferrão, ferroam, né? Então tem um aparato que ferroa e não pica. Parar um pouquinho. Chegando lá em cima, eu bebo uma água e mostro para vocês a beleza daqui, paisagística, né?
E é relativamente assim, relativamente fácil, né? Só tem essa subidinha um pouco mais íngreme, né? É um pouco mais esforçado, né? Requer um pouco mais de esforço do que a trilha dos estudantes, mas se você não tem nenhum problema de mobilidade, né? Ou alguma limitação motora, né? Você consegue chegar aqui sem problemas. Aliás, limitação motora ou algum problema cardíaco, alguma coisa assim, que aí eu não recomendo. Existem outras trilhas no Rio de Janeiro que são bem mais tranquilas e indicado para essas necessidades, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas meu coração está no pescoço. Vou fazer outra paradinha. E aqui, ó. Mais cogumelo. Eles estão o tempo todo degradando, né? Nesse caso a celulose. Às vezes os micélios, né? Eles chegam a penetrar no tronco da árvore e eles vão captando um pouco de seiva bruta, seiva elaborada, o que for necessário para manutenção das suas atividades metabólicas, ou seja, comida, né, para eles. Uma forma bem simples de falar. Muita gente que fala que as plantas produzem seu próprio alimento. De fato, produzem, né, num processo chamado fotossíntese. Mas ela retira, que muitos não sabem, eu, por exemplo, fui aprender na faculdade isso, que elas retiram açúcar do solo, chamado pentose, e através do processo de fotossíntese, elas fabricam a glicose. E aí levam, né, das suas folhas, né, o material rico em glicose, para o restante das árvores. É nas folhas e em alguns lugares, algumas árvores no caule também, onde é feita a fotossíntese. Mas a maior parte desse processo, né, de transformação em alimento é feita através das folhas. Que, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, são bem verdes. Tem bastante pigmento esverdeado, chamado clorofila. Existem outros pigmentos nas plantas, né? Mas no caso dessa aqui, o principal é a clorofila. E não tem também um só tipo de clorofila, tem alguns, né? Mas a função aqui é permanecer o bem básico possível, né? Então, é um pigmento esverdeado chamado clorofila. Natal está chegando. Estamos no dia 12, amanhã vai ser sexta-feira 13 de dezembro. Nossa, subidinha um pouquinho. Ficar atento aos sinais da trilha, porque tem sempre uma seta que indica o caminho. Seta amarela ou laranja, vermelha. Como a subidinha é um pouco mais intensa, eu tô falando bastante, eu fico sem fôlego mais rápido. E é muito importante a gente fazer essas paradas para recuperar o fôlego e baixar os batimentos cardíacos. Quem não tem nenhuma visão, né? A mata ainda está um pouco fechada, mas ela se abre mais ali na frente. Vamos ver.
Bom, e chegamos. Aqui é o Mirante da Cascatinha. Para lá o centro de visitante, Capela Mairinque, para onde a gente vai, né? Agora é só descida, graças a Deus. E... eita! Tá interditado? Acho que eu vi alguma coisa lá atrás, espera aí. Que eu acho que tem uma entrada que não está interditada pro Mirante da Cascatinha. Aí, olha só, que bom, não perdemos a viagem. Tá reformado isso aqui, antigamente era um deck de madeira, puseram aqui umas pedras e aqui temos a famosa Cascatinha Taunay, né? Esse nome, deixa eu ver aqui tá melhor. Esse nome, ali ó, deixa eu mostrar mais um pouquinho de perto. Esse nome, Taunay, recebeu devido a um pintor francês, né, que veio com a comitiva francesa real. Em 1800 e lá vai Brau. A primeira metade, né, do século XIX. E aí, principalmente o filho do Taunay, que, se eu não me engano é Anthony Taunay, ele tinha um apreço muito grande pela floresta, viveu aqui, né, onde já foi o restaurante, né, não a floresta, o restaurante aqui do lado da cachoeira. Era a casa dele, a residência dele, dava festas para a corte imperial, né, eram feitas aqui. Em 1860 foi feita a ponte, né, a ponte de pedra, que está um pouco abaixo, a gente não consegue ver daqui, mas está um pouquinho abaixo da cachoeira, que facilitou muito o fluxo, né, de pessoas que vinham da cidade, a cavalo, subiam, né, a estrada e acessavam o interior da floresta, né, principalmente aqui a casa do Taunay. E ele retratou, né, como pintor, ele retratou a degradação do ambiente, né, porque hoje a gente vê um monte de floresta. Aqui, ó. Beleza? Muito bonito. Mas antigamente isso tudo aqui era plantação de café, de cana-de-açúcar. Isso degradou muito a floresta. Tanto que em 1861, eu não sei se começou em 1860, enfim. Em 1861, 1862, o Rio de Janeiro enfrentou uma grave crise, né, hídrica. E aí Dom Pedro II, né, na época, ele ordenou o reflorestamento de toda essa área aqui, né. Houveram desapropriações, né, de 5 fazendas daqui. Se eu não me engano, a Capela Mairinque, onde a gente vai terminar a trilha de hoje, ela foi uma das últimas propriedades, acho que era Midose, Fazenda Midose, uma das últimas propriedades que foram desapropriadas. Já no final do século XIX, 1893, por aí, né? O processo de reflorestamento ele durou muitos anos. Inicialmente eram 6 escravizados, né, que ajudaram, assim, tiveram uma contribuição assim, absurda. Eles, se eu não me engano, eles plantaram cerca de 100 mil árvores, 100 mil mudas, né? E aí depois tiveram também a colaboração de trabalhadores livres, né, no reflorestamento. Aí em 1900 acho que foi 61, depois eu tenho que ver, não sei de cabeça, foi estabelecido, né, instaurado o parque, né, Parque Nacional da Tijuca. Então só no século XX, né, que foi na segunda metade do século XX, um século depois que foi, né, houve uma lei que transformou toda essa área aqui em Parque Nacional. E assim, é uma área muito importante para o Rio, muito importante. A gente tem uma biodiversidade assim absurda, né? Tem muitas nascentes aqui que vão abastecer também a cidade do Rio, continua. Uma pequena parte, né? A maior parte é retirada do Rio Guandu, né? Que é poluído, é mais um esgoto Guandu, né? Vamos chamar assim. Que a SEDAI, né, faz milagres com a água de lá. Não sei agora se é propriedade da empresa, enfim. As águas do Rio ganharam a licitação, se apoderaram de alguma parte da SEDAI, mas
o grande crédito tem que ir para a SEDAI, que fez todo esse trabalho e continua fazendo, né? Até a empresa assumir, a empresa privada, a SEDAI já fazia isso há muito tempo com maestria. Então eles pegam basicamente, não aqui, né? A água daqui é boa. Tem um certo grau de contaminação, a gente tem que tomar cuidado. E acho que vai chover. Olha como é que está ficando o tempo. Mas quem faz assim o milagre é a SEDAI, que pega uma água de esgoto, né? E transforma em água potável. Às vezes ela não consegue dar conta, né? Que é muito esgoto que é jogado no rio, sem tratamento algum. Tanto por casas, né, domésticas, esgoto doméstico, quanto esgoto industrial. Então, é assim, absurdo, né? E olha só como é que é bonito um local cheio de floresta. Já faz bem para os nossos olhos, né? Alivia nosso estresse diário, né? Com essa calmaria, o canto dos pássaros, o vento. A gente consegue sentir o oxigênio, o cheiro de mata, que eu particularmente adoro, né? E também os benefícios, né, que você estando numa floresta, você recebe, né? Por parte das plantas, por parte dos fungos. A nossa história, né, está ligada intimamente à floresta. História evolutiva que eu digo, né? Então as florestas ainda fazem parte, tem uma parte, um processo muito importante dentro das nossas vidas, querendo a gente ou não. Vamos continuar? Espero que não chova. Vamos lá. Eu estava saindo já daqui do Mirante da Cascatinha, mas eu só queria mostrar para vocês, ó, os cogumelos. Isso tudo aí é cogumelo, ó. Está degradando já a árvore, já sem vida. Né? Os dois troncos estão quebrados e ela vai consumindo a árvore. Essa aqui também já está morta também, só que ainda não foi colonizada por fungos, ó. Mas, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, está sendo colonizada por cupins. Provavelmente até quando ela era viva, né? A outra também tem alguns caminhos de cupins, deixa eu mostrar para vocês aqui. Às vezes eu fico muito rápido aqui, eu não percebo que eu tenho que filmar com bastante lentidão para que vocês não fiquem tontos. Ó, essa área aqui é caminho de cupim, ó. Provavelmente já não tem mais nenhum aqui, eu acho. Mas vem os cupins, depois os fungos. E vamos que vamos. Agora a gente tem 1,4 km de descida. 400 metros. Ó, Capela Mairinque. 1,4 km. Bom, para descer é tranquilo. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu acho que já dá para ver melhor, ó. Tá o fundo branco desses líquens e a gente consegue ver o caminho dos cupins, ó. Então eles fazem, deixa eu mostrar aqui para vocês, uns buracos, né, dentro do tronco e vai removendo a celulose. Alguns deles têm bactérias e protozoários dentro do organismo deles, né? São micróbios que quebram um açúcar muito importante chamado celulose, que a gente não consegue digerir, né? Mas eles conseguem. Os cupins, as baratas. As baratas têm uma bactéria chamada Blata, que é de barata, Blattabacterium, ou seja, bactéria das baratas. E tem um gênero de cupins, um tipo de cupins, né? A espécie que foi identificada, né, essa bactéria, chama Mastotermes darwiniensis, que possui, né, foi detectada a presença dessa bactéria. E eles compartilham com as baratas, né, esse aspecto das bactérias, os mesmos micróbios, né, os cupins compartilham com as baratas. Agora saiu um solzinho, mas o tempo ainda está bem fechado aqui. Lá para a cidade, lá para baixo, né, dá uns 25 minutos daqui, né, de carro,
Tá o céu azulzinho. Aqui é que acumula muita umidade mesmo. A umidade, ela... não consigo mostrar agora, eu acho. Deixa eu ver. Ó, tá vendo aquela montanha ali atrás? Ela funciona como uma barreira física mesmo. E aí impede que a umidade vá para trás dela. Ou não impede, ela só dificulta a umidade ir, né? Ou vir de lá. Que lá do outro lado é a Barra da Tijuca, né? Então geralmente chove bastante na floresta por conta disso. Aqui esse caminho é muito bonito. Essas árvores aqui. Olha só, isso aqui é um tumor. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Um tumor no caule, ó. Quem disse que só os seres humanos têm tumor, tem câncer? Olha só, esse tumor aí pode ser provocado por algum parasita e a árvore, para se defender, faz esse tumor, né, que isola o parasita, ou por algum outro motivo, né? Todos os seres vivos podem apresentar, né, tumor, pluricelulares, né? Os unicelulares têm só a reprodução sem controle, descontrolada das células, né? Já os pluricelulares têm isso, mas elas se refletem, né, com os tumores. Podem ser benignos ou malignos. A gente, como aqui, ó, sinalização da trilha, ó, estamos no caminho certo. As trilhas estão sempre sinalizadas assim, ou com essa seta amarela, com um print de uma bota, né, dizendo que aqui é o caminho da trilha, ou uma seta alaranjada, avermelhada. Ali, ó, alguém já removeu, mas é proibido. Ó, tem uma placa ali dizendo que é proibido utilizar essa trilha aqui, justamente porque é um caminho que está em recuperação. Ih, caramba, parece até café. Tá vendo a frutinha vermelhinha? Mas não é não, tá muito pequeno esse fruto. Café é maior. Mas a gente pode encontrar, né? Pés de café ainda aqui, já que a gente encontra muito, porque você lembra que eu falei que toda essa área aqui foi reflorestada? Então, na época, eles não tinham muito conhecimento sobre espécies exóticas, então eles reflorestaram tanto com espécies nativas, né? Acho que foi 60% de espécies nativas e 40% de espécies exóticas. E dentro dessas espécies exóticas, a gente pode notar aqui muita jaqueira, né? Houve um controle já da população de jaqueiras, foi feito começou a ser feito no início da década de 2000, né? E até hoje a gente pode ver os resquícios desse controle, né? Que reduziu bastante a população de jaqueiras aqui da Floresta da Tijuca. Para quem não sabe, as jaqueiras, elas são espécies exóticas da Ásia. Mas além das jaqueiras, a gente encontra bananeiras, que mais? Cana-de-açúcar e cafezais, alguns cafezais. Fora outras espécies exóticas que aí eu não tenho o conhecimento necessário, né? Minha especialidade mais é zoologia. Botânica eu só arrisco um pouco. E micologia, né, que é o estudo dos fungos, eu gosto, mas também a gente está sempre aprendendo, né, cada dia que passa. Aliás, tudo na nossa vida, né? O pessoal fala, pô, ele fez... Olha! Cara, eu tenho que mostrar isso para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Ó, todo esse móvel. Existem determinadas épocas na floresta que a gente encontra essas belezinhas aqui, ó. São o quê? Nada mais do que insetos,
tá? No seu estágio larval, vamos dizer assim, as lagartas, né? Essas aqui vão se formar borboletas, e aí que está o perigo, ó, de você colocar a mão e você acaba não vendo onde coloca a mão. Você tem sempre que olhar onde coloca a mão, onde coloca o pé, justamente porque existem algumas dessas lagartas, eu não sei se essa é o caso, mas parece ser, eu não arriscaria, que tem essas cerdas aqui. E essas cerdas, eu ouvi um barulho ali, e essas cerdas, elas podem ter alguma substância que tóxica, né, pra gente. Então, ao contato com a nossa pele, essa substância acaba na nossa mão e pode entrar na nossa corrente sanguínea, né? E aí provocar reações alérgicas assim absurdas. Então sempre olhe onde está colocando a mão e na trilha onde está pisando, né? Pode ter uma cobra por aí, né? Então é sempre bom para evitar acidentes, né? Que aí vai transformar a sua experiência, que deveria ser agradável no meio da floresta, em uma experiência desagradável. E eu não recomendo isso para ninguém. Graças a Deus eu nunca tive, né? Só uma vez que eu escorreguei e acabei abrindo meu pulso, mas eu estava com um kit médico, aí já fiz os curativos, continuei minha trilha. Quando cheguei em casa eu lavei. Olha que bonita essa borboleta, deixa eu tentar me aproximar sem assustá-la. Vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Nem tô. Tô. Consigo ver? Consigo ver. Olha ela aqui. Olha que bonita. Será que é a mesma lá daquelas lagartas? Pode ser, às vezes a gente pode encontrar indivíduos da mesma espécie em diferentes estágios, dependendo da época. As borboletas têm um importante papel em polinização, né, com relação à polinização, e também a ciclagem de nutrientes. Elas comem as folhas vivas ainda das árvores e as fezes vão para o solo, onde alimentam as bactérias, que ajudam a fazer essa ciclagem de nutrientes. Ó, a gente tem mais 1 quilômetro até a Capela Mairinque. E a gente vai bem tranquilo, vou andando bem tranquilo porque eu estou procurando animais para mostrar para vocês, tá? Se a gente fosse caminhar só pela trilha, aí seria uma trilha mais rápida. Mas como eu quero mostrar bastante coisa para vocês. Ó, tá tão úmido aqui nesse local que o meu óculos, eu uso óculos e não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, chega a estar embaçado. Meu corpo também, eu fiz trilha, meu corpo está quente, então ele está expelindo umidade, né? Falar nisso tem até que beber água. E aí essa umidade, né, tanto do lado de dentro que está saindo, quanto do lado de fora é mais fria, do lado de dentro mais quente, aí causa condensação, né? O vapor de água que sai do meu corpo, ele se condensa, se transforma em líquido, e aí condensa ali no vidro, por isso que é embaçado o meu vidro. Ó, para cá, a gente teria o Museu do Açude, que a gente não vai hoje. Eu nem conheço essa trilha do Museu do Açude, depois tem que ver. O Museu do Açude eu conheço, está fechado ainda, mas ele é bonito também, vale a pena. Faz parte da trilha Transcarioca. Ah, tá. Aquela setinha amarela com a pegada, né, é sinalizando que o trecho faz parte da trilha Transcarioca. Então vamos lá, vamos seguindo para Capela Mairinque. Ai, tá um ventinho gostoso agora. Tá soprando, um pouco mais gelado. Tá ajudando a refrescar o meu corpo. No inverno, a diferença de temperatura é tão grande que quando a gente está perto de uma cachoeira aqui, é muito úmido, né? Só que a umidade fria, a gente consegue, quando a gente fica no sol, a gente consegue perceber e ver claramente o vapor de água transpirando nos nossos corpos quentes, né? Saindo, na verdade, dos nossos corpos. A gente transpira, a água evapora da nossa pele e a gente consegue ver esse vapor. É bem intenso, é bem legal. E aqui, ó, também já desceu um pouco de vegetação, ó.
gente vê que está bem caído no chão aqui. E essa área da última vez que eu tive aqui, já tem uns 2 anos, por aí, 2 a 3 anos. Aqui era um local de mata mais fechada. Aqui eu só vim uma vez, estou vindo pela segunda vez. Se não me engano foi em 2001, ou 2021 ou 2022 que eu vim pra cá. E aí estou regressando novamente em 2024. Aqui na floresta a gente tem vários sons. Árvore caindo, pássaros cantando. No caso disso aí, é inseto também, emitindo seu som. Seja cigarras, grilos, gafanhotos ou outros insetos. Tem até a borboleta que emite um som também de estalo. Uma borboleta pequenininha, também comum da nossa Mata Atlântica. E a gente está chegando a outra placa de sinalização. Ó. O Museu da SUS dá para acessar também aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Tem um caminho paralelo. A gente andou mais 200 metros. Tem a Capela Mairim, que é 800 metros. Centro de visitantes, 1,1 quilômetro. Vamos lá. Aqui, ó, sinalização da Transcarioca, segue por aqui. Temos outra sinalização ali na frente. E mais ali na frente. Tá bem sinalizado isso aqui. Que isso? Olha, não sei se vocês perceberam, eu também não mostrei, não sinalizei ainda. Estão conseguindo ver aquela marca ali alaranjada, avermelhada, ó. Aquilo ali é porque algum pesquisador marcou, né, essa árvore porque é foco de estudo dele, né? Ou está estudando o crescimento delas, né? E aí faz essa marcação para identificar melhor, né? Quando está caminhando por aqui. Elas vão receber essa sinalização pintada, né? É uma tinta que sobrevive à umidade. Ou se coloca quando o tronco é maior, se coloca umas plaquinhas de metal, justamente para facilitar. Estranho, tô ouvindo vozes distantes. Isso aqui é normal, tem muita gente por aqui e às vezes o som ele se propaga muito, mas opa, lá na frente não vai dar para ver porque a câmera aqui não dá para aproximar muito. Tem um sabiá. Ele estava no meio da trilha. Eu quando cheguei também não deu para filmar porque eu estava fora do parque. Tinham muitos coatis na lixeira. E hoje em dia é difícil a gente ver coati. Antigamente era mais fácil. Coati, para quem não sabe, é um mamífero, né? Ele é onívoro, se alimenta de tudo. E ele tem um nariz, né? Bem projetado para frente, né? Que é justamente para ele fuçar o solo. Ele se alimenta de qualquer coisa e ele fica fuçando o solo em busca de alimento. Ou de frutas, ou de insetos, ou de pequenos mamíferos, pequenos répteis. Ele se alimenta disso. Ele é chamado de onívoro. Se alimenta de qualquer coisa. Aí o sol, às vezes, ele vai provocar um embaçamento na tela, tá? Não é a qualidade da câmera, não. É porque o sol faz isso mesmo. E a gente tem alguns feixes de sol passando pelas folhas, né, das árvores. E aí tem determinadas localidades, aqui, ali, que aí se a câmera passar por ali, a gente vai ter um artefato de técnica, vamos dizer assim. Né? É quando a gente obtém resultados que a gente não deseja, né? Numa filmagem. Numa imagem, enfim. Aqui ó, a gente tem a saída, só que eu não quero a saída. Será a saída do parque? Não ficou muito claro, eu acredito que sim.
Mas eu quero ir para a Capela Mairim, que andamos mais 200 metros. Então a gente tem sinalização a cada 200 metros. Proibido bicicletas. Antigamente a gente tinha muita bike circulando por aqui. Tanto que já tiveram alguns acidentes com ciclistas e visitadores, caminhantes do parque. Hoje em dia a gente não tem. Aqui, né? Proibido. Pelo meio das trilhas. Tem só, acho que uma trilha que é permitido, que eu vi, né? Agora, no parque da cidade lá em Niterói, ainda tem, né? E vamos caminhando. Ai, agora tô com fôlego. Que, nossa, aquela subidinha ali foi braba, hein? Eu tava parado um pouquinho, comecei agora, né? A voltar a praticar atividade física. Aqui, ó. Essa marcação foi feita com uma fita azul de plástico que resiste o tempo, né? Justamente para você identificar, opa, essa árvore que eu estava pesquisando. Geralmente elas podem ter uma numeração, e tem 18, né? Justamente para quando o pesquisador pegar o caderninho dele, ali outra aqui, ele poder fazer as anotações pertinentes àquela amostra, né? Aí a Capela Mairim, que ó, é pra cá, voltando para trás. Ó, voltando para trás, ó, porque voltando para trás, né? Voltando. Então a gente vai voltar até a Capela Mairim, que da Capela Mairim que eu inicio um outro vídeo. Já tá pertinho da Capela Mairim, que é depois desse táxi aí. Pra aqui, que sempre tá passando carro, aí é para evitar. Aqui dá muito gringo também, estrangeiro, vem principalmente durante a semana, que é mais tranquilo, né? Vem fazer uma trilha, conhecer a floresta, espera ver bichos. Ó, chegamos à Capela Mairim. Estrada da Cascatinha, essa estrada aqui que eu tô andando, né? E finalizamos essa trilha. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, não esqueçam de dar o like, de comentar, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber, né, atualizações de novos vídeos. E vejo vocês na próxima, tá ok? Meu nome é Leonardo de Oliveira e me despeço aqui.